Um menino de rua cava desesperado, com um canivete enferrujado, ao ouvir gritos vindos da terra seca do sertão. Quando encontra uma menina enterrada viva, a filha de um milionário, ela sussurra algo que muda tudo. Aquilo não era só um resgate, era o começo de uma revelação que destruiria uma das famílias mais poderosas do país. Antes de começarmos esta história emocionante, comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo e já deixa um curtir para continuar acompanhando. O silêncio da madrugada no sertão era quebrado apenas pelo farfalhar seco da palha e o som insistente de um cachorro magro roendo um osso. O céu estava limpo, estrelado demais para uma noite comum, e o vento sussurrava entre os cactos como se carregasse segredos. João acordou com um arrepio. Tinha 9 anos, mas os olhos fundos e as mãos calejadas o faziam parecer mais velho, como se o tempo tivesse batido nele mais cedo que nos outros. Dormia enrolado em sacos de estopa, encolhido sob uma estrutura improvisada com madeira podre e telhas rachadas. Um canivete enferrujado repousava sob o peito, sua única herança e defesa. O som veio de novo. Dessa vez, não era o cachorro, nem o vento. Era um ruído abafado, desesperado, como se alguém tentasse gritar com a boca cheia de terra. João se levantou num salto. Os olhos, acostumados à escuridão, miraram a direção do som. Um monte de terra recém-remexida, a uns 50 metros de onde estava. O lixão que o cercava estava silencioso, quase cúmplice daquele segredo oculto sob a poeira. Ele hesitou, mas o som voltou, fraco como um soluço engasgado. Correu. Os pés descalços rasgaram-se em pedras e latas, mas João nem sentiu. Seu coração batia no peito como um tambor de guerra. Chegando ao monte, ajoelhou-se. A terra ainda estava úmida. Tinha sido mexida recentemente. E então, como se a confirmação viesse do próprio inferno, outro gemido abafado escapou dali, desta vez mais alto. Humano, feminino. João cavou com as mãos primeiro, unhas sujas e pequenas avançando com fúria, como se cada punhado de terra que removia fosse a diferença entre vida e morte. A lama escorria pelos braços. O canivete entrou em ação para quebrar os torrões mais duros. A lâmina frágil quebrou no segundo golpe. Ele continuou com as mãos. Minutos que pareceram horas se passaram até que sentiu algo diferente sob os dedos. Tecido. Um pano fino, enrugado, sujo. João puxou e então viu os dedos. Pálidos, tremendo. "Moça!" ele gritou, ofegante, cavando ainda mais rápido. "Tá viva! Aguenta, moça!" Os olhos de Isadora se abriram como se acordassem de um pesadelo. Ela tossiu com violência, expelindo terra da boca. Estava em pânico, ofegante, os olhos arregalados, sem saber onde estava. Tentou gritar, mas sua voz era só um sussurro arranhado. João puxou o corpo dela para fora com esforço. Ela era magra, mas pesada para ele. O vestido rasgado estava coberto de barro, sangue seco nos joelhos e cotovelos. Ela chorava sem som, com a respiração presa no peito. Ele limpou seu rosto com a manga suja da camiseta. Tá viva, moça. Calma, eu te achei." Ela agarrou o braço dele como se fosse a última âncora no mundo e desmaiou. João sabia que não podia ficar ali. A área era conhecida por ser território de traficantes, e um corpo desenterrado podia significar morte para quem estivesse por perto. Ele a carregou nos ombros curtos, com as pernas bambas, arrastando-se até o abrigo. Cada passo doía, mas ele não parava. Chegando, colocou-a com cuidado sobre as mantas, pegou uma garrafa de água quase vazia, limpou-lhe os lábios e molhou a testa dela. As pálpebras tremeram. Um som saiu da boca dela. Um nome. "João?" Ele recuou assustado. "Como você sabe meu nome?" Mas ela não respondeu. Estava em transe, meio entre o mundo real e algum lugar escuro onde tinha estado antes. Acordou horas depois, tremendo.
João dividiu com ela a única banana meio podre que encontrara no lixo no dia anterior. Ela a aceitou com vergonha e fome. Depois de engolir o primeiro pedaço, chorou. "Quem fez isso com você?" ele perguntou. Eu não sei direito. Um homem, máscara, me pegou na escola. Acho que me deram alguma coisa. Apaguei. Depois, acordei no escuro." Ela olhou em volta. "Isso aqui é sua casa?" Ele assentiu, com um meio sorriso tímido. Ela ficou em silêncio por um tempo. Depois disse: "Você me salvou." João abaixou os olhos. "Você vai embora daqui, né?" Ela não respondeu. Longe dali, na mansão Bernardes, Alexandre surtava. A polícia, os helicópteros, a imprensa, nada tinha encontrado sua filha. Patrícia, a investigadora do caso, apostava que Isadora ainda estava viva. Mas cada dia aumentava a pressão para encerrar o caso como fatal. Naquela noite, enquanto Isadora dormia, João ficou sentado olhando para ela. Nunca tinha visto alguém como ela, nem pela televisão. Era como se tivesse caído de um outro mundo, mas era real. Ela estava ali, respirando. Por causa dele, João não sabia o que viria depois. Mas pela primeira vez em anos, não sentia só fome ou medo. Sentia importância. Alguém precisava dele, e isso era novo. O barulho dos grilos ecoava como um relógio natural, marcando as horas no sertão. Quando Isadora abriu os olhos, a luz fraca da manhã mal penetrava pelas frestas do abrigo. Seu corpo inteiro doía, da garganta seca à costela machucada. Tentou se mover, mas sentiu a rigidez da dor e, pior, o desconhecimento do lugar. A visão era surreal. Um espaço claustrofóbico, paredes de madeira carcomida, pedaços de telha e lona amarrados com fios de cobre. Cheiro de mofo, fumaça, ferrugem e alguma coisa azeda. Ela se ergueu de supetão, arfando. "Calma!" A voz do menino surgiu do canto num tom baixo, assustado. Ele estava encolhido, como se tivesse medo que ela o atacasse. "Quem é você? Onde eu tô? O que você fez comigo?" Ela disparou, tremendo, os olhos em chamas. "Você estava enterrada. Eu te tirei de lá." Ele respondeu, levantando as mãos num gesto de defesa. Ela piscou, confusa, o coração martelando no peito. "Enterrada?" "Sim, lá no lixão. Tinha gritos saindo da terra. Eu ouvi. Eu cavei." Ela levou as mãos ao rosto. A lembrança era fragmentada. Flashes de escuridão, cheiro de terra molhada, o pânico do sufocamento. As lágrimas começaram a cair sem controle. João se aproximou devagar e colocou à frente dela uma garrafinha plástica com um restinho de água. "Bebe devagar, senão te dá enjoo." Ela pegou com as mãos trêmulas e bebeu em goles curtos, entre soluços. Depois, olhou para ele com mais atenção. Era um menino pequeno, pele castigada pelo sol, o cabelo bagunçado com a sujeira entranhada, olhos fundos que pareciam carregar uma vida inteira de silêncio. "Qual seu nome?" "João." Ela limpou o rosto com o braço. "Isadora." Um silêncio constrangedor caiu entre os dois. João coçou a nuca, depois fuçou uma sacola no canto. Tirou de lá uma fruta amassada, uma goiaba. "Tá meio passada, mas é o que tem." Ela hesitou. O cheiro da goiaba era forte, quase azedo, mas o estômago doía como se estivesse cavando por dentro. Aceitou. Deu uma mordida quase com culpa e mastigou devagar. "Você mora aqui?" Ela perguntou entre um pedaço e outro. "Desde que minha mãe sumiu." "Faz um tempo." Isadora olhou em volta, os olhos captando os detalhes. Um saco de arroz vazio usado como travesseiro, potes improvisados com latas, uma garrafa com um pano servindo de filtro. Cada objeto contava uma história de sobrevivência. "Você não tem ninguém?" João deu de ombros. "Às vezes, uns caras do lixão me dão coisa, às vezes me chutam." Ela ficou em silêncio, segurando a goiaba com mais firmeza. "Você é filha daquele homem da TV, né?" Ele perguntou com um leve receio. "Meu pai é o Alexandre Bernardes." Ela respondeu, a voz baixa.
Ele é dono de um monte de empresas. A gente mora em São Paulo. João assentiu sem entender direito o que aquilo significava, mas imaginando que devia ser um mundo onde não se come fruta passada nem dorme no chão. Como você veio parar aqui? Ele perguntou. Isadora apertou a goiaba nas mãos. Eu não lembro direito. Tinha um carro. Eu estava indo para a escola. Aí alguém me puxou. Tinha um pano. Cheirava forte. Depois eu apaguei. Só lembro de acordar, no escuro, e depois, terra. João engoliu seco. Alguém tentou te matar. Ela assentiu, engolindo as lágrimas. Durante o dia, João saiu por um tempo para buscar mais água num tambor enferrujado escondido no mato. Isadora ficou sozinha, com medo de tudo, do lugar, do menino, da memória. Quando ele voltou, viu que ela tinha arrumado as mantas, separado os restos de comida, ajeitado o canto como pôde. Você não tem medo de mim? Ele perguntou, largando a garrafa com água pela metade. Ela o olhou por um instante. Tive, mas você me salvou. Ele coçou os olhos, desconcertado. Ninguém nunca disse isso para mim. Ela deu um sorriso tímido, o primeiro do dia. Ao cair da tarde, o tempo fechou. Nuvens pesadas se acumularam, anunciando uma chuva forte. João reforçou o abrigo com tábuas e lonas. Isadora o ajudou, mesmo com os braços doendo. Quando as primeiras gotas caíram, os dois estavam sentados juntos, dividindo um cobertor fino, assistindo à tempestade como se fosse um espetáculo. Por que você me ajudou? Ela perguntou, olhando para a chuva. João ficou quieto por alguns segundos. Depois respondeu, porque eu ouvi você, e ninguém nunca me ouve. Isadora abaixou a cabeça. Um aperto no peito tomou conta dela. A tempestade lá fora rugia, mas o que se construía ali dentro era mais silencioso e profundo. Um elo improvisado entre dois mundos quebrados tentando encontrar abrigo um no outro. A manhã surgiu com uma névoa tênue e o cheiro de terra molhada ainda grudado no chão do sertão. O abrigo, por mais frágil que fosse, resistira à tempestade da noite anterior. João acordou primeiro. Saiu em silêncio, deixando Isadora dormindo enrolada nas mantas finas. Andou pelas trilhas de areia até um ponto alto do lixão, onde sabia que encontraria Tonhão, um catador de alumínio que de tempos em tempos deixava um pouco de comida ou água por piedade. Ou talvez por ver nele a si mesmo em miniatura. Tonhão estava sentado em cima de uma geladeira velha, desmontando latas com uma faca cega e ouvindo seu rádio chiado de pilha. João se aproximou devagar. Ô, moleque, tá vivo ainda? Resmungou Tonhão sem olhar. João assentiu. Tem água, Tonhão? O velho apontou para uma garrafa cortada ao meio com um filete morno. João bebeu devagar, quase em silêncio. O rádio falava de política, depois de futebol, depois... E seguimos com a cobertura do caso Isadora Bernardes. A filha do empresário Alexandre Bernardes está desaparecida há 3 dias. Novas pistas indicam que ela pode estar em algum ponto do interior. O governador colocou equipes de busca por terra e ar. A recompensa oferecida já passa de R$100 mil. Quem tiver qualquer informação deve procurar imediatamente a delegacia da capital. João congelou. Tonhão desligou o rádio. Essa menina aí, que sumiu, deve estar morta já. Esses ricos têm inimigo até dentro de casa. João ficou parado, sentia o coração batendo nas têmporas. O nome Bernardes, Isadora Bernardes, agora fazia sentido. Ela era a menina da TV, a do rosto estampado nos postes da cidade e nos papéis que voavam pelos becos. E ele a salvara. E se ela estiver viva? João arriscou, a voz falhando. Tonhão riu com desdém. E se eu fosse deputado, né? Vai nessa. João saiu correndo, a cabeça em turbilhão. Ao voltar para o abrigo, encontrou Isadora acordada, sentada com os joelhos encostados no peito. Ela o olhou com os olhos fundos, mais lúcidos. Você demorou. Fui buscar coisa, ele respondeu sentando no chão, ainda sem fôlego. Ela o observou em silêncio por um tempo.
Você está escondendo algo de mim? João hesitou. Depois assentiu. O rádio do Tonhão falou de você. Ela arregalou os olhos. Do que você está falando? Falaram seu nome. Disseram que você é filha de um homem rico. Estão te procurando. Estão oferecendo dinheiro para quem te achar. Ela ficou paralisada. Meu pai está me procurando? João assentiu outra vez, mais lentamente agora. A cidade está doida. Helicóptero, polícia, tudo atrás de você. Isadora começou a chorar. Silenciosamente, como quem tem medo de fazer barulho. Ele não sabia o que fazer. Apenas empurrou uma garrafa com água em sua direção. Eu achava que tinham esquecido de mim. Ela sussurrou. Que eu ia morrer ali, debaixo da terra. João olhou para ela por um instante longo. Depois desviou o olhar. Você não morreu. Ela limpou o rosto com as mãos e, ainda tremendo, disse: Foi você. Eu? Você me salvou. Você me tirou da terra, me trouxe para cá, dividiu sua água, sua comida. Você me salvou. João deu de ombros desconfortável. Era o certo. Ela se aproximou e tocou no braço dele, leve como se o próprio gesto pudesse espantar o menino. Eu vou te proteger agora. Ele recuou um pouco. Proteger? De quê? De tudo isso. De gente que te maltrata, que te ignora. João riu, meio irônico, meio nervoso. Você acha que pode mudar isso só porque é rica? Ela ficou em silêncio. Não porque não tivesse resposta, mas porque entendeu que as feridas dele eram mais antigas do que qualquer promessa que pudesse fazer. Naquele fim de tarde, João olhava o céu enquanto esculpia com uma pedrinha o cabo do velho canivete quebrado. Isadora, ao lado, observava os urubus circulando ao longe. Você já teve medo de morrer? Ela perguntou. João demorou para responder. Todo dia, mas depois passa, porque se você morre, pelo menos para de doer. Ela baixou os olhos. Eu tinha tudo, mas não tinha ideia do que era dor. Agora, eu entendo. Ele a olhou de lado. Você não é como os outros ricos. Talvez porque você me viu de um jeito que ninguém nunca viu. Nem eu. À noite, o vento voltou forte. As lonas batiam como velas rasgadas. Eles se encolheram no canto mais protegido. Isadora tremia, e João dividiu com ela o pano que usava para dormir. Se amanhã você for embora, ele disse de repente, não conta que fui eu. Por quê? Porque vão me levar, me mandar para um lugar ruim, ou achar que eu fiz mal para você. Eles sempre acham isso. Ela segurou a mão dele com firmeza. Eu nunca vou deixar isso acontecer. Ele quis acreditar, mas estava acostumado a promessas que o mundo não cumpria. A sala de comando da delegacia improvisada no interior do sertão cheirava a café velho, papel mofado e ansiedade. Papéis com a foto de Isadora Bernardes cobriam os murais, os mapas e até algumas cadeiras. Mas entre todo aquele caos burocrático, apenas uma pessoa permanecia firme, olhos atentos nos detalhes que ninguém mais via. Patrícia Rocha, 38 anos, investigadora-chefe da Divisão de Pessoas Desaparecidas, não era o tipo de policial que esperava ordens. Ela as criava. E naquele momento, enquanto olhava a foto de Isadora pela 10ª vez naquela manhã, algo lhe corroía por dentro, a sensação de que a menina ainda estava viva. Disseram que encontraram um pano com perfume perto da escola. Comentou um agente, colocando um saco plástico sobre a mesa. Patrícia cheirou de leve. Clorofórmio e floral. Mistura de sedativo com disfarce de colônia barata. Alguma novidade com os drones? Nada útil, ela respondeu. Mas eles estão procurando no lugar errado. Os outros se entreolharam. Ela puxou o mapa. Se eu quisesse esconder algo, não iria para a rota óbvia. Eu fugiria pelo sertão, onde o relevo é difícil, mas o abandono é maior. Lixões, comunidades isoladas, lugares onde ninguém olha 2 vezes. Ela circulou uma área em vermelho, o epicentro, um lixão a céu aberto, fora da rota dos helicópteros. Quero patrulha a pé, discreta, e alguém que conheça a área, catadores, moradores, qualquer um.
Enquanto isso, no abrigo improvisado, João e Isadora acordavam sob o calor sufocante. A goiaba havia acabado, a água estava no fim, e a tensão no ar era visível, não só pela fome, mas por algo mais. João sentiu isso primeiro, uma presença estranha. Passos, vozes abafadas, sussurros. "Fica aqui", sussurrou ele, saindo agachado pela fresta da lona. Isadora ficou encolhida, os olhos arregalados. 2 homens vasculhavam o lixão, roupas sujas, facas nas cinturas, olhos atentos. João reconheceu um deles, Canela, um conhecido por roubar fios de cobre e vender partes de motores velhos. O outro era novo, talvez pior. "Diz que viram gente nova por aqui", dizia Canela. "Uma menina, loira, sozinha, ou com um moleque." João prendeu a respiração. "Se acharmos, a recompensa é nossa, 100.000. "E se ela viu coisa que não devia?" perguntou o outro. "Aí, meu amigo, vai para a mesma cova onde saiu." João voltou para dentro do abrigo. "Tem gente procurando você. Aqui." "Agora?" Isadora tremeu. "E se acharem?" Ele pegou um pedaço de madeira, o mais firme que tinha. "Eu não vou deixar." Os homens se aproximaram. O abrigo parecia invisível à primeira vista, mas um cachorro faminto começou a latir. Canela seguiu o animal até a estrutura. "Tem coisa aqui." João saiu na frente, os braços erguidos, a madeira escondida atrás das costas. "Só tô eu aqui. Não tem mais ninguém." Canela deu um passo à frente. "Mentira. Tem pegadas pequenas e uma coisa rosa jogada ali. Isso é tecido de roupa de menina." João recuou. Foi quando o outro puxou o pano e Isadora gritou. "Solta ela!" João berrou, avançando com o pedaço de madeira. O impacto no braço do homem fez com que ele deixasse cair a faca. Canela agarrou João pelo colarinho, levantando-o do chão. "Quer morrer, moleque?" Antes que a ameaça se cumprisse, um grito ecoou do alto do monte de lixo. "Solta ele agora!" Era Zeca, um catador velho e mal cheiroso, mas conhecido por ter um tipo estranho de autoridade entre os demais. Estava com um cano na mão e outros 3 homens atrás. "Não toquem neles, ou saem daqui agora, ou vão sair em pedaços." Canela hesitou. O outro homem recuou. Zeca desceu com firmeza, encarando-os até que sumissem entre os montes de metal e lixo. João caiu de joelhos, tremendo. Isadora correu até ele, os dois respirando como quem sobreviveu a um naufrágio. Zeca os observou por um tempo. "Você é o menino da estopa. Não fala com ninguém, sempre sozinho. Agora tá com ela." João assentiu, sem forças para palavras. Zeca se agachou. "Essa menina é a da TV?" Isadora olhou para João. Ele não respondeu. Zeca tirou do bolso um rádio de pilha. "É ela, né?" Silêncio. "Então escuta, tem uma mulher aí na cidade. Patrícia. Tá dizendo que a menina tá viva, que não vai desistir. Eu conheço gente que conhece ela. Vou mandar recado, mas vocês têm que ficar escondidos e calados." João assentiu. "Se fizer isso, ela vem?" Isadora perguntou, a voz embargada. Zeca olhou para ela com uma firmeza inesperada. "Se for quem eu acho, ela vem." Horas depois, Patrícia recebeu o recado via um intermediário. Um menino que vendia balas e ouvira o que Zeca dissera no rádio local. A mensagem era clara. "A menina loira tá viva, com o moleque do lixão. Esconde bem, mas teve encrenca." Patrícia não disse nada. Apenas sorriu pela primeira vez em dias. Ela sabia onde procurar agora. O som grave do helicóptero rompia o céu como um trovão mecânico, fazendo tremer o solo ressecado do sertão. O lixão parecia emudecido, cada pedaço de metal e plástico reverberando com a aproximação da máquina que rasgava a paisagem árida. Para João, aquilo não parecia socorro, parecia ameaça. Isadora estava encostada em um dos barris velhos, protegendo os olhos da poeira que o vento levantava. A camiseta improvisada como curativo em seu braço tremulava. O olhar dela se voltava repetidamente para João
que observava tudo com uma expressão indefinível, mistura de medo, dúvida e algo mais fundo, distância. Quando o helicóptero pousou, a poeira virou tempestade. Homens fardados desceram rápido, liderados por uma mulher de olhar firme e passo seguro. Patrícia. Ela não falava, apenas escaneava o ambiente com os olhos. Zeca apontou para o esconderijo. Ali, estão ali. Patrícia se adiantou. Os outros esperaram. Ela não precisava de proteção. Queria contato, queria saber quem era o menino que, segundo o recado que recebera, salvara a filha de Alexandre Bernardes, o magnata que pressionava o governo dia e noite. Quando chegou, viu os dois. Isadora se levantou com esforço, cambaleando, os olhos marejados e o rosto pálido. Correu, ou tentou correr, até Patrícia. A mulher a segurou firme nos braços, acolhendo-a como uma filha perdida. Sou Patrícia. Tá tudo bem agora. Você está segura. Isadora chorou, encharcando o ombro da policial. Patrícia acariciou seus cabelos sujos, ignorando o sangue seco, a poeira e o fedor. Tudo que via ali era vida e sobrevivência. João observava, parado. Estava a poucos metros, mas parecia quilômetros distante. Esse é o João? Patrícia perguntou, sem soltar Isadora. A menina assentiu. Ele me salvou. Patrícia virou-se lentamente. Oi, João, eu sou amiga. A gente quer ajudar vocês dois. Ele não respondeu. Apertava o canivete quebrado no bolso. Observava o helicóptero, os fardados, as armas nas cinturas, os uniformes. Tudo que aprendia desde pequeno a temer. A gente vai cuidar dela agora, mas quero cuidar de você também. João desviou o olhar. O corpo dele parecia rígido, como se esperasse um golpe. Mesmo as palavras gentis de Patrícia soavam distantes. Era o tom da cidade, o tom dos adultos, o tom do mundo que o descartava desde sempre. Os paramédicos se aproximaram, chamando Isadora pelo nome completo. Ofereceram máscara de oxigênio, medidor de pressão, cobertor térmico. Ela não queria nada daquilo. E o João, ele vem, né? Patrícia respondeu antes mesmo que a pergunta terminasse. Vamos tentar. Mas João já dava um passo para trás. Depois outro. João, espera! Isadora gritou. Ele balançou a cabeça. Eles vão levar você. Eu não sou como você. Eles não querem gente como eu. Patrícia se aproximou. Eles podem até não querer, mas eu quero. Você fez o que ninguém faria. Eles vão achar que eu roubei, que te machuquei, que sou lixo. Isadora correu até ele. Segurou-lhe a mão. Estava fria, suada, tremendo. Você não é lixo. João, você é o motivo de eu estar viva. Mas ele soltou devagar, como quem sabe que aquilo não pode durar. Vão com ela, murmurou. Eu vou ficar. A dor no rosto de Isadora rasgou Patrícia por dentro. Ela queria gritar, carregar os dois, quebrar o protocolo, desafiar a estrutura inteira. Mas o som do outro helicóptero anunciou que o pai de Isadora havia chegado. Alexandre Bernardes desceu acompanhado de seguranças e assessores. O terno de linho claro, coberto de pó, o rosto exausto, o olhar fixo apenas em uma direção. A filha. Quando a viu, correu até ela, envolvendo-a num abraço que misturava amor e pânico. Meu Deus, Isadora, você está bem? Eles te machucaram? O que fizeram com você? Pai, o João. O quê? Ela apontou. João estava ali, parado, meio escondido. Alexandre olhou. Viu um menino franzino, sujo, maltrapilho, com olhos de cão ferido, e por um segundo, apenas um segundo, hesitou. Ele te fez algo? Ele me salvou. Patrícia se adiantou. Esse menino achou sua filha enterrada, cuidou dela, deu o pouco que tinha. Alexandre respirou fundo. Depois murmurou. Então ele já fez o suficiente. Patrícia franziu o senho. Senhor Bernardes, vamos levá-la, agora. E o João? Você quer que eu leve um garoto do lixão para minha casa? Para conviver com minha filha traumatizada? Não. Ele ajudou. E agradecemos.
Mas cada um volta para sua realidade. Isadora segurou o braço do pai. Não, ele é meu amigo. Você não entende. Eu entendo muito bem. E é por isso que não posso misturar as coisas. Não agora. Patrícia tentou argumentar. Mas Alexandre já estava puxando Isadora, os seguranças cercando. A menina lutava, gritava, olhava para trás, esticava o braço. João ficou imóvel, apenas observou. E então, o helicóptero levantou voo, levando Isadora embora. De novo. Na Casa Bernardes, em São Paulo, tudo era silêncio luxuoso. O som abafado de passos em carpetes, o sussurro de portas fechadas, o tilintar de copos caros. Mas no quarto de Isadora, o choro era alto, sincero, violento. Ela recusava comida, recusava psicólogos, recusava falar. Só repetia: cadê o João? Ninguém sabia o que dizer. João, por sua vez, voltava ao abrigo como quem retorna ao seu túmulo. A estrutura estava lá, intacta, mas algo havia morrido. Sentou-se no chão, abraçado aos joelhos. O som do helicóptero ainda ecoava em sua cabeça. A imagem de Isadora sendo levada, as mãos dela tentando alcançá-lo. A promessa que ela não pôde cumprir. Naquela noite, o sertão estava mais escuro do que nunca. E João sentia pela primeira vez em muito tempo uma dor que não era física. Era a dor de ter sido visto e depois deixado para trás. O tempo voltou a correr devagar. Cada manhã parecia se arrastar por séculos sob o sol escaldante, e cada noite trazia o silêncio pesado do abandono. O lixão respirava sua rotina mórbida, o barulho dos urubus, o cheiro de podridão e metal quente e o farfalhar das sacolas se debatendo ao vento. João estava ali, novamente invisível. Aquele canto de madeira e plástico que por alguns dias parecera um refúgio compartilhado, agora era apenas o que sempre fora, um abrigo improvisado demais para ser casa e resistente demais para ser apenas lixo. Ele acordava cedo, antes do calor ficar insuportável, e andava entre os montes de entulho procurando pedaços de cobre, latas e restos com algum valor. Os catadores mal o notavam. Alguns acenavam, outros apenas ignoravam. Na primeira manhã após a partida de Isadora, ele ainda olhava o céu, esperando talvez ouvir o ronco distante do helicóptero voltando. Mas ele não voltou, e ela também não. As noites eram piores. João não dormia de verdade. Cochilava entrecortado, ouvindo cada estalo, cada farfalhar, cada ruído de rato ou cobra. E quando finalmente conseguia adormecer, ela vinha. Nos sonhos, Isadora, suja de terra, os olhos cheios de medo, a voz abafada dizendo: "Me tira daqui." Outras vezes era o helicóptero levando-a embora. E ele correndo atrás, gritando com a garganta rasgando de tanto tentar impedir. Acordava suando, com o coração disparado, e a mesma sensação de impotência o esmagando. Na mansão Bernardes, o silêncio tinha outro tom. Era decorado. Isadora mal saía do quarto. As janelas estavam sempre fechadas, as persianas abaixadas. Os psicólogos vinham em turnos. Tentavam falar sobre traumas, resiliência, reintegração. Ela ouvia. Às vezes fingia concordar, mas não falava de João. E se falava, era só para perguntar. Ele está bem? Está seguro? Ninguém tinha resposta. Tentaram distraí-la com atividades. Piano, leitura, passeios no jardim, filmes. Nada funcionava. Na escola não durou uma semana. O portão, os corredores, os colegas, tudo a sufocava. As perguntas, os olhares, a curiosidade. Parecia que todos queriam algo dela. Menos silêncio. Ela não voltou. Passava as tardes, rabiscando frases soltas num caderno. Terra, João, abrigo, goiaba, barulho do helicóptero. Seu pai observava com preocupação crescente, mas não sabia o que fazer. Num fim de tarde abafado, enquanto João separava alumínio num canto distante do lixão, ouviu um assobio. Virou-se. Patrícia. Ela estava vestida de forma simples como alguém comum,
sem distintivo à mostra. Veio sozinha. Ele se afastou imediatamente. Calma, eu não vim te levar à força. João não respondeu. Continuou fingindo que limpava uma lata. Isadora perguntou por você, todos os dias. Ele ergueu os olhos por um breve instante, mas não disse nada. Patrícia se sentou num pedaço de madeira ao lado, sem invadir seu espaço. Ela não está bem, está com pesadelo, rejeitando tudo. Você foi o único lugar seguro dela durante dias. E agora, parece que perdeu isso também. João largou a lata, olhou o chão por alguns segundos antes de falar. Ela não pode ficar triste. Ela tem casa, pai, comida, roupa limpa. E você não tem nada disso, é isso? Ele não respondeu. Você tem nome, João, história, e tem o direito de ser cuidado também. Ele deu um sorriso irônico. Sei. Cuidado igual quando chega a polícia e me chama de ladrão. Patrícia não recuou. Não vou mentir para você. O mundo é injusto, mas você não é invisível para mim, e não foi invisível para ela. Ele apertou os punhos. A emoção engasgada saía em gotas de raiva disfarçada. Ela prometeu. Disse que ia me proteger, mas foi embora, igual todo mundo. Ela quis ficar. Eu vi. João não aguentou. Levantou-se. Virou de costas. Vá embora, por favor. Patrícia assentiu. Levantou-se devagar. Vou voltar, João. Não porque acho que você precisa de mim, mas porque acho que o mundo precisa de meninos como você. Ele ficou ali, parado, enquanto ela se afastava pelo caminho de terra. O sol baixava no horizonte, tingindo tudo de laranja sujo, como ferrugem no céu. João olhou para o abrigo, depois para o céu, e pela primeira vez não chorou, mas também não fingiu que não doía. Duas manhãs diferentes nasceram ao mesmo tempo. Em um canto esquecido do sertão, João despertava com o rosto suado, as costelas doendo por mais uma noite mal dormida sobre o chão duro. Do outro lado do país, Isadora era acordada por uma enfermeira particular com voz suave, lençóis de algodão egípcio e uma bandeja de café da manhã que ela sequer olhava. Os dois olhos abriram no mesmo instante, mas os mundos onde habitavam pareciam separados por séculos de distância. No lixão, João empurrava com dificuldade um carrinho improvisado de madeira, onde acumulava tudo o que pudesse render alguns trocados. Latas, fios de cobre, pedaços de alumínio sujo, carcaças de ventilador. Caminhava devagar, o sol ardendo sobre o couro cabeludo queimado de tanto tempo sem boné. As mãos doíam, 2 mapas de calos, feridas e cicatrizes. Ele evitava olhar para o abrigo onde estivera com Isadora. Passava ao largo, fingia que era só mais um monte de entulho. Mas por dentro, algo nele se partia a cada dia que aquela estrutura seguia vazia. O canto onde ela dormiu, o pano rasgado que ela usava como cobertor, o resto de goiaba que ele nunca jogou fora. Ela tinha ido embora, e ele estava de volta ao invisível. Na mansão Bernardes, Isadora recusava o café da manhã pela 3ª vez naquela semana. Alexandre insistia, sem saber o que mais fazer. Tentava distraí-la com promessas. Vamos ao litoral, te comprei aquele tablet novo. Você quer um cavalo? Ela não queria nada, apenas repetia como um refrão constante. E o João? O pai bufava, tentava ignorar, mudar de assunto, mas ela voltava sempre à mesma linha. Você prometeu que ia protegê-lo. Você disse que ia cuidar de mim. Ele faz parte disso. Isadora, já conversamos sobre isso. Aquele menino, ele é um caso da polícia, dos serviços sociais. Não, ele é meu amigo. Alexandre desviava o olhar. O assunto lhe causava desconforto. Tinha vergonha de admitir, até para si mesmo, que temia o que as pessoas diriam caso trouxesse um menino do lixão para dentro da própria casa. Isadora sabia disso, e por isso começou a agir. Primeiro, se recusou a voltar ao colégio, não sem saber dele. Depois, recusou os psicólogos, os terapeutas, até os passeios.
Passou a trancar-se no quarto com o rádio velho que trouxera escondido do lixão. Mesmo sem funcionar, mantinha-o perto. Gravava áudios no próprio celular, recitava os momentos que viveu com João. Guardava como se fossem diários, como se de alguma forma ele pudesse ouvir. Enquanto isso, nas redes sociais, a história já começava a sair do controle. A primeira matéria surgiu de forma tímida num blog investigativo. Afinal, quem é o menino que salvou Isadora Bernardes? Em poucas horas, outros veículos pegaram o gancho. A informação era confusa. Alguns diziam que ele era órfão, outros que era catador. Alguns afirmavam que era apenas um menino que estava no lugar certo, na hora certa. Mas o nome João começou a circular. A polarização veio em seguida. De um lado, os defensores. Esse garoto precisa ser adotado. Agora, onde está a justiça social? Ele é um herói. Do outro, os críticos. Será que não foi ele quem armou tudo? Muito conveniente esse salvamento. Querem limpar a imagem da família rica. Parece roteiro de novela. Alexandre Bernardes convocou sua assessoria de imprensa. Ordenou controle total das comunicações. Minha filha foi sequestrada, quase morta. E agora querem transformar isso num espetáculo? Mas a opinião pública está do lado do menino. Ignorá-lo pode parecer frieza, alertou um assessor. Alexandre fechou a mão com força. Ele é só um menino de rua, um reflexo da falência do Estado. Não é minha responsabilidade. Mas é a de sua filha, disse alguém em voz baixa. Isadora não esperou mais. Gravou o vídeo com a ajuda da funcionária que cuidava dela desde pequena. Pediu que filmasse apenas o rosto, sem maquiagem, sem ensaio. Olhou direto para a câmera e falou com a firmeza de quem viu a morte de perto. Meu nome é Isadora Bernardes. Eu fui sequestrada, enterrada viva e sobrevivi porque João me salvou. Ele é um menino que vive no lixão sozinho. Me deu tudo o que tinha. Me protegeu. E agora ele está sendo ignorado, esquecido. Eu não vou aceitar isso. Não quero que falem de mim sem falar dele. Não quero homenagens se não forem para nós dois. Ele não é um coadjuvante. Ele é meu herói. E eu não vou sossegar enquanto ele não for tratado com a dignidade que merece. Ela postou o vídeo na própria conta privada. Em 2 horas, viralizou. O vídeo explodiu. Foi parar nos maiores portais. As hashtags Justiça por João e Herói do Sertão tomaram as redes. Programas de TV pediram entrevistas. Influenciadores fizeram vídeos emocionados. No lixão, João não entendia muito do que acontecia, mas ouviu. Zeca lhe mostrou o vídeo num celular velho. Os olhos dele marejaram, mas ele disfarçou. Ela falou de mim. Ela não esqueceu, disse Zeca. João ficou em silêncio. Depois perguntou, você acha que isso muda alguma coisa? Antes que Zeca respondesse, uma voz conhecida surgiu ao fundo. Pode mudar se você quiser. Patrícia estava ali de novo, simples, sem uniforme, apenas com os olhos firmes de sempre. Quero que venha comigo até a cidade, só para conversar, sem obrigações. E se for a armação? Não é? Tem gente querendo ouvir o que você tem a dizer. Tem gente que está te vendo. João olhou para o céu. Um urubu circulava no alto, preguiçoso. Eles vão me chamar de bandido. Alguns sim, mas outros vão ouvir a verdade. Ele pensou por um tempo, depois assentiu. Então vamos. E pela primeira vez, João saiu do lixão com o peito mais alto. Não era fuga. Era o começo de um embate. O centro da cidade parecia outro mundo. João andava colado a Patrícia, os olhos baixos, assustado com os arranha-céus, o barulho dos carros, a velocidade com que as pessoas passavam sem olhar. No lixão, ele sabia onde pisar, que som significava perigo, que cheiro avisava sobre podridão. Ali, tudo era barulho demais e empatia de menos. Ele usava uma camiseta limpa, que Patrícia trouxera, mas ela ainda coçava. Os sapatos apertavam, os olhares incomodavam. Na recepção do estúdio de TV, a maquiagem tentou disfarçar o medo nos olhos dele,
mas não conseguiu. Fala com calma. Seja você. Não precisa responder nada que não queira, disse Patrícia antes da gravação. João assentiu, mas a garganta estava seca e o estômago virado. No estúdio, o apresentador sorriu largo, apertou a mão de João de forma performática. Você é o famoso João, o herói do sertão. Que honra ter você aqui com a gente. Ele não sabia o que dizer. Conta pra gente, João, como foi encontrar Isadora? Você a conhecia de antes? Como sabia que ela estava ali? O menino franziu a testa. Eu ouvi ela gritando. Estava enterrada. Eu cavei com a mão, com o canivete. Canivete! O apresentador fez uma careta sutil. Você andava armado? É que lá é perigoso. Entendi. Mas me diz, João, por que você não levou ela direto para a polícia? Por que escondeu ela por 2 dias? Patrícia se mexeu na cadeira, irritada. João hesitou. Eu fiquei com medo. Gente como eu, quando chega perto da polícia, às vezes some. O apresentador sorriu desconfortável. Claro. Mas você sabia quem ela era, né? Sabia que era a filha do Bernardes? Depois sim, no começo não. O corte da entrevista deixou apenas as partes que levantavam dúvida. O canivete, o esconderijo, a demora. No dia seguinte, os comentários estouraram. Armadilha do lixão? João, herói ou cúmplice? De onde surgiu esse menino? Alexandre Bernardes viu tudo de sua sala de reuniões. Os olhos fixos na TV. Eu avisei, disse a assessora. O garoto é instável. A imprensa vai triturá-lo. Ele se levantou e foi até a janela. Estão usando ele, é óbvio. Patrícia está manipulando essa situação para se promover. Quer que emitamos uma nota? Ele hesitou. Ainda não. Vamos observar mais um pouco. Mas por dentro, Alexandre temia algo que não sabia nomear, que o garoto virasse uma figura pública, uma peça que ele não pudesse controlar e que de alguma forma ameaçasse seu império de imagem. Enquanto isso, Isadora assistia à entrevista escondida no tablet. Chorou. Apertou o travesseiro contra o rosto. Eles estão distorcendo tudo. Ela tentou falar com o pai, mas ele não quis conversa. Você não entende, Isa. Isso é perigoso para todos. A imprensa não tem amigos. Esse garoto está no meio de um jogo grande demais para ele. E se você é parte desse jogo, pai? Ele ficou em silêncio. Naquela mesma tarde, a imprensa recebeu um novo rosto. Norberto Aranha, ex-diretor do Grupo Bernardes, reapareceu em uma coletiva discreta num hotel 5 estrelas. Cabelos grisalhos bem aparados, terno sob medida, voz calculadamente pausada. Vim oferecer meu apoio à família Bernardes. Isadora é como uma neta para mim. Trabalhei com Alexandre por anos. Fui afastado injustamente, sim. Mas isso agora não importa. Estamos diante de uma tragédia humana. Meu compromisso é com a verdade. O vídeo da coletiva correu pelas redes como pólvora. Patrícia assistiu da viatura. Sentiu um calafrio que não vinha só da raiva. Mentiroso. Ela pegou o telefone. Quero tudo sobre Norberto Aranha. Últimos negócios, contatos, registros e alguém que me diga o que ele fazia quando Isadora desapareceu. No apartamento temporário onde Patrícia deixara João, ele mexia no celular emprestado. Lia os comentários, sem entender bem a maioria, mas entendeu os olhares no elevador. O silêncio estranho da funcionária que entregava a marmita. A forma como trancaram a porta com um estalo forte. No lixão era invisível. Na cidade, era suspeito. Ele sentou na cama. Pegou o canivete quebrado do bolso. Passou o dedo sobre o cabo. Devia ter ficado onde ninguém me via. Mas então, lembrou dela. Do jeito que Isadora dizia seu nome. Do olhar que ela tinha quando dizia, eu te vejo. E isso, por um instante, bastou para ele não desistir. Ainda não. O sertão parecia outro país. O asfalto terminava onde começava o silêncio, e Patrícia sentia o peso do calor antes mesmo de descer do carro. A vegetação era rala, a terra rachada.
O vento soprava poeira e lembranças. Ela caminhou até a pequena vila, guiada por registros que não existiam nos sistemas modernos. Teve que recorrer a arquivos físicos, listas de cartório e relatos de moradores antigos para localizar o que buscava. O lugar onde João havia nascido, ou pelo menos deixado para trás. O povoado chamava-se Passagem Velha. 2 ruas principais, uma igrejinha com o sino enferrujado e meia dúzia de casas cercadas por cercas de arame. No bar da esquina, homens velhos jogavam dominó e olhavam para ela como quem vê uma intromissão. Patrícia se apresentou com educação, mas foi a menção ao nome de João que abriu a primeira porta. Joãozinho, aquele menino que foi largado perto do posto de saúde faz uns 9 anos? Um homem se levantou. Eu vi, era um bebê. Alguém deixou na maca e foi embora. Quem deixou? Perguntou Patrícia. Ninguém viu, mas falaram que era um homem rico. Tinha carro importado. Ficou parado uns minutos e depois sumiu. Patrícia anotou. Alguém registrou isso? Na época, foi só boca a boca. Aqui papel não vira justiça. Vira forro de prateleira. O posto de saúde ainda funcionava, mas mal. As paredes descascando. Cheiro de mofo e desinfetante vencido. Lá dentro, um enfermeiro aposentado limpava armários quando Patrícia chegou. Seu Alfredo? Ela perguntou. O homem virou-se devagar. Usava óculos grossos e um colete desbotado. Sou eu. Ela mostrou a identidade. Explicou por que estava ali. Ele parou por um tempo pensativo. Lembro daquele dia. Aconteceu numa tarde de domingo. Estava de plantão sozinho. Um carro preto, muito caro, parou em frente. Um homem desceu com um embrulho no colo. Um bebê veio até mim. Não disse nome, só falou, cuidem dele, não posso mais, e foi embora. Patrícia anotava tudo, mas algo no tom dele a fez parar. O senhor reconheceria esse homem? Alfredo hesitou. Não com certeza. Mas depois vi ele nas notícias. Quem era? O velho respirou fundo. Acho que era Norberto Aranha. Patrícia sentiu o sangue gelar. Tem certeza? O jeito dele, a voz, o modo de olhar sem ver ninguém. Quando vi ele na TV, anos depois, lembrei na hora. E o bebê, o senhor registrou? Só como masculino pardo, cerca de 3 meses, deixado sem documentos. Chamamos os assistentes sociais, mas ninguém quis saber. Acabou ficando ali por um tempo, depois sumiu. Disseram que fugiu. Patrícia se levantou lentamente. O senhor teria coragem de depor se necessário? Alfredo a encarou. Por aquele menino teria. Ele foi descartado como coisa velha. Se sobreviveu, é porque tem alma de aço. Patrícia seguiu para outra parte do povoado, agora focada em entender o contexto. Soube por um antigo ativista local que, anos atrás, a empresa Bernardes havia contratado Norberto Aranha para supervisionar operações sustentáveis no sertão. Mas o que encontrou foi bem diferente. Eles prometeram replantar, prometeram canalizar a água, gerar empregos, disse o ativista, um homem magro chamado Lúcio. Mas o que veio foi extração de cascalho, desvio de rios e descarte de lixo químico. O solo morreu, muita gente adoeceu. E Norberto era o responsável. Mas quando a coisa ficou feia, ele foi embora. Deixou os contratos sem nome, terceirizou tudo. Ninguém conseguiu provar nada. Patrícia anotava tudo, o quebra-cabeça ganhando forma. Na pousada simples onde se hospedou naquela noite, Patrícia espalhou os papéis sobre a cama. As peças estavam ali. João foi deixado por um homem rico. O enfermeiro jurava ser Norberto. Norberto havia comandado projetos no sertão que geraram escândalos abafados. João surgiu no mesmo período em que as operações colapsaram. Coincidência demais. Patrícia fechou os olhos. Sentiu o peso daquilo. Não podia acusar sem provas. Mas a intuição, aquela que a acompanhava há décadas, dizia com clareza: João não foi apenas um menino abandonado. Ele foi escondido. E alguém queria que ele nunca fosse encontrado. Ela pegou o celular.
Digitou uma mensagem para si mesma. Norberto tem mais ligação com João do que admite. Investigar registros antigos da empresa, cruzar datas, buscar hospital onde a mãe dele deu entrada. Ela apagou e escreveu de novo. Mais direto. Norberto Aranha pode ser avô de João. Ainda não era fato. Mas era um fantasma que agora rondava todos eles. A pasta de papel grosso estava sobre a mesa há horas. Patrícia havia chegado da viagem ao sertão com o corpo moído, a cabeça pesada e o coração em desalinho. Mas não dormiu, nem por um minuto. Ali, entre folhas amareladas, registros hospitalares antigos, relatórios de doações e prontuários esquecidos, ela tinha o que buscava e o que temia encontrar. Um nome, uma ligação. Helena S. Aranha, filha de Norberto Aranha, internada pouco mais de 9 anos antes em uma clínica particular, por estresse pós-parto e crise emocional aguda. Nenhuma certidão de nascimento associada ao bebê, nenhum nome de pai, nenhum registro oficial de adoção. E no campo de responsável pelo paciente, o mesmo nome, Norberto Aranha. Patrícia soube naquele instante. Não precisava de DNA. A verdade já doía por ser evidente. João era neto biológico de Norberto Aranha. Ela marcou o encontro com João no fim da manhã, em seu apartamento temporário. Pediu que ele estivesse sozinho. Não queria que ele recebesse aquilo com câmeras, repórteres ou ruído. Quando ele abriu a porta, o rosto estava abatido. Nos olhos, a mesma sombra que ela começara a reconhecer. A de quem carregava mais do que o próprio peso. Mas havia também curiosidade, quase esperança. Você achou alguma coisa? Ela entrou em silêncio. Sentou. Abriu a pasta. João, você tem o direito de saber. Mas o que eu vou te contar pode doer. Ele assentiu. Ficou em pé, parado, como se esperar em pé fosse a forma mais rápida de fugir se precisasse. Sua mãe se chamava Helena. Helena Aranha. Ele piscou. Aranha? Como o cara da empresa? O quê? Ela era filha dele, João. Sua mãe era filha de Norberto. Isso faz dele seu avô. João riu. Um riso curto, incrédulo. Não, isso tá errado. Patrícia mostrou os papéis, as datas, os registros, a ligação com a cidade onde ele fora deixado, a assinatura de Norberto, o histórico da internação de Helena, os meses batendo com sua idade. Não! Ele repetia, o tom ficando cada vez mais áspero. Isso não pode ser. Ele é o cara que enterrou a Isa. Ele tentou matar ela. E agora você vem me dizer que eu sou parte disso? Você não é ele, João. Mas eu sou o sangue dele. É isso? Eu sou o neto do cara que quase matou a única pessoa que me viu como gente? Ele andava pelo cômodo como fera em jaula. A respiração acelerada, o rosto pálido, os olhos cheios de algo pior que lágrimas. Nojo. E por que ela me largou? Minha mãe? Por quê? Ela era jovem, frágil. A família forçou. Não sabemos os detalhes ainda. Forçou. Ele repetiu com amargura. Então, ele destrói o sertão, joga gente no lixo e, quando tem um neto, decide esconder. Enterrar como enterrou a Isa. Você não é o que ele tentou apagar, João. Você é o que ele não conseguiu destruir. Ele parou, olhou para ela. E então, saiu. A cidade era barulhenta, mas João não ouvia nada. Caminhava sem rumo, com as mãos no bolso, sentindo o papel do registro que Patrícia colocara ali sem ele perceber. As palavras nadavam na cabeça. Sangue, neto, aranha, lixo, sequestro, maldade, herança, culpa, Isadora. Parou em frente a uma loja. Viu sua própria imagem no reflexo do vidro. Mas o que viu não foi um garoto. Foi uma sombra. Passou por ele um grupo de adolescentes uniformizados. Riam de algo no celular. Um deles, ao ver João, murmurou: "Olha lá o netinho do psicopata." João não reagiu. Continuou andando. Encontrou um beco. Sentou-se no chão. Abraçou os joelhos. Lembrou do dia que viu Isadora pela primeira vez.
da terra, do desespero, do modo como ela agarrou seu braço e não soltou. Da maneira como ela disse, você me salvou, e agora aquele você era também ele, o neto do monstro. Se eu sou o sangue dele, será que tenho o mesmo veneno? Do outro lado da cidade, Isadora estava em seu quarto quando Patrícia chegou. Ele fugiu? Não, ele está em crise. Precisava respirar. O que você contou? A verdade. Norberto é avô dele. O silêncio de Isadora foi mais profundo que o choque. Ela sentou-se na beira da cama. Isso muda tudo. E ao mesmo tempo não muda nada. Ela saiu sozinha. Foi até o endereço que Patrícia lhe dera. Encontrou João sentado numa escada, com as costas curvadas. Ela não falou de imediato. Sentou-se ao lado. O silêncio entre eles era confortável e cruel ao mesmo tempo. Eu ouvi, ela disse, sobre o sangue. Ele não respondeu. E agora todo mundo vai me ver como neto do assassino. O que salva vira o que ameaça. Ela virou-se para ele. Você não é o que os outros pensam. Mas eu sou o que eu penso, e agora eu não sei o que sou. Você é o menino que me ouviu gritar, que cavou com as mãos, que dividiu água, fruta, pano velho. Isso é mais forte que sangue, João. Ele respirou fundo. E se um dia eu for como ele? Ela estendeu a mão. Então eu vou lembrar você quem é de verdade, até você lembrar também. Ele hesitou, mas não segurou a mão. Levantou-se. Preciso ficar sozinho. Ela respeitou. Ficou sentada, vendo-o se afastar. Mas sabia, mesmo que ele ainda não aceitasse, a verdade já tinha sido plantada, e ela não iria deixá-lo se perder. Não enquanto o sangue de Norberto não fosse derrotado, não pelo ódio, mas pela coragem de ser diferente. Norberto Aranha assistia à TV em silêncio. O Matéria passava imagens de João, chegando à audiência pública com Patrícia dias antes, e depois cortava para comentários de especialistas em direito, jornalistas e influenciadores discutindo o desejo de adoção por parte da família Bernardes. O nome João S. já não era mais o de um menino invisível. Era o centro de uma disputa pública, moral e política. Norberto desligou a televisão devagar. Olhou para a taça de vinho em sua mão e sorriu. Um sorriso estreito, vazio, milimetricamente construído. Então o bastardo sobreviveu. Na mesa à sua frente havia uma pasta aberta. Cópias de registros hospitalares, fotos do povoado e, mais importante, uma análise jurídica feita por seu advogado pessoal, indicando o risco real de João ser adotado legalmente por um membro da família Bernardes. Não podemos permitir isso, disse o advogado. Se o menino for adotado, ele se torna legalmente herdeiro. Pode inclusive processar pela omissão do nascimento, abandono de incapaz, ocultação de parentesco. Norberto levantou-se. Não se preocupe com o que a lei permite. A opinião pública é o que importa. Se ele perder credibilidade, se a imagem de Patrícia ruir, eles não terão apoio para seguir com nada. E Alexandre não vai querer se manchar com isso. Na manhã seguinte, uma nova enxurrada de notícias pipocou na mídia. Garoto do lixão tem laços com ex-diretor investigado por corrupção. Conheça a árvore genealógica obscura de João S., neto de Norberto Aranha. João e Patrícia, protetora ou manipuladora? Nos bastidores, Norberto financiava colunistas, comprava espaço em programas sensacionalistas e usava contatos para plantar dúvida, medo e escândalo. Tudo para mudar o discurso de herói para herdeiro indesejado. Patrícia acordou com o celular vibrando. Ligações, notificações, ameaças. Eles descobriram, murmurou encarando a tela. E estão usando tudo. Ela reuniu a equipe jurídica, discutiu danos, medidas protetivas, pedidos de resposta. Mas no fundo, sabia. O ataque não era só contra ela, era contra João, contra a ideia de que alguém como ele pudesse ter valor. João, por sua vez, se fechou novamente. Evitava a televisão, os jornais, até os recados de Isadora.
Se antes sentia vergonha por não saber quem era, agora sentia ódio por saber. No escritório de Alexandre Bernardes, a pressão interna era sufocante. Assessores debatiam danos à imagem da empresa. Advogados queriam se antecipar à crise. Mas foi Alexandre quem bateu na mesa. Quero falar com Norberto, pessoalmente. Agora. O encontro aconteceu em uma sala privada de um clube de elite. Discretos, sem imprensa. Um garçom serviu café e saiu. Eles ficaram sozinhos. Norberto estava impecável. Terno azul escuro, lenço de bolso, relógio suíço. Alexandre, por outro lado, parecia carregado. A testa suada, o maxilar travado. Você sabia? Alexandre começou direto. Sabia que João era seu neto? Norberto olhou para ele como quem analisa um peão num tabuleiro. Sabia. E enterrou essa verdade como enterrou minha filha. Norberto arqueou uma sobrancelha. Você está exagerando. A criança foi entregue a uma unidade de saúde. Tinha todos os recursos. Você descartou ele, Norberto, como lixo, como descartou os empregados, os moradores do sertão, a verdade. Silêncio. Por quê? Norberto apoiou os braços na mesa. O olhar endureceu. Porque ele nunca deveria ter nascido. Foi fruto de um erro, um escândalo. Meu filho era fraco, a mãe instável. E eu não deixaria que um bastardo sujasse meu nome. Alexandre sentiu o estômago revirar. E agora? Agora quer impedir que ele seja adotado por quê? Por quê? Por vingança? Porque se esse garoto entrar na sua família, Alexandre, ele leva meu nome consigo e o seu. Ele arrasta um passado que você não pode apagar com filantropia. Vai manchar tudo que construiu. E eu sei que você não vai deixar isso acontecer. Alexandre se levantou. Você não entendeu nada, Norberto. Entendi tudo. Você acha que me protegeu esses anos, mas só me cercou de veneno. E agora você não vai decidir mais nada. Nem por mim, nem por minha filha. E muito menos por aquele garoto. Ele saiu. Norberto ficou sozinho, com o café esfriando, e pela primeira vez o sorriso dele vacilou. Do lado de fora, Alexandre respirou fundo, pegou o celular, ligou para Patrícia. Quero conversar, hoje, em particular. Patrícia atendeu com voz firme. Então está pronto para ouvir o que o menino que salvou sua filha tem a dizer? Silêncio. Depois. Estou pronto para escutar a verdade. Toda ela. João acordou antes do sol nascer, com o corpo inquieto e o peito em combustão. Era uma dor surda, não física, um torvelinho de vergonha, medo e algo pior, desorientação. Levantou devagar, pegou a mochila de lona azul, enfiou dentro uma muda de roupa, o caderno com a capa rasgada e com as mãos trêmulas pegou o canivete que escondia sob o travesseiro. O papel que deixou sobre a escrivaninha era simples, quase invisível. Não quero machucar ninguém. Saiu sem fazer barulho. Evitou o elevador. Desceu pelas escadas com passos que pareciam pesar uma tonelada. Lá fora, o céu mal clareava. A cidade ainda dormia, mas dentro dele, tudo já estava em ruínas. João caminhou durante horas. Não olhava para trás, mas também não via para onde ia. Só queria estar longe, fugir da palavra aranha. Fugir do rosto do homem que agora habitava seus pesadelos. Fugir da culpa por algo que nunca cometeu, mas que sentia escorrendo por suas veias como ferrugem. Chegou à rodoviária como quem chega a um deserto. Sentou num dos bancos frios com a mochila nos pés. Observava as pessoas. Ninguém o reconhecia ali. E isso era um alívio cruel. Ele voltava a ser o que sempre foi. Ninguém. Ou quase. Porque agora até o nada doía. Na delegacia, Patrícia tomava café quando viu a porta do quarto de João entreaberta. Chamou seu nome 2 vezes. Nada. Ao entrar, viu a cama vazia, a mochila sumida. E o bilhete, curto como uma punhalada. Sentiu o coração despencar. Em minutos ligava para Isadora. Ele fugiu. Para onde? Não sei, mas ele levou pouca coisa e não deixou o celular. Eu vou achar ele, Isadora. Confia em mim. Eu conheço o João. Eu sinto quando ele está com medo.
Isadora vasculhou a cidade. Perguntou a motoristas, olhou em lanchonetes, rodou as avenidas onde costumavam caminhar. Seu coração doía, mas havia também uma intuição afiada, uma certeza quase instintiva. E quando passou pela rodoviária, algo nela pulsou. Desceu do carro e andou entre malas e bancos sujos. E então o viu. João estava sentado sozinho, o capuz sobre os olhos, o corpo curvado. "Não vai me dizer que é coincidência?" ela perguntou. Ele a olhou surpreso, quase frustrado. "Você não devia ter vindo. Você não devia estar indo." Ela sentou ao lado. Ficaram em silêncio. A movimentação ao redor parecia distante. "Tá todo mundo certo sobre mim," ele disse. "Eu sou um erro, o filho de ninguém, o neto de um monstro. Não devia ter aparecido. João, você não escolheu de quem veio, mas você pode escolher quem vai ser. E se eu errar? E se o sangue puxa? Sangue não é corrente, é só fluido. Caráter é escolha." Ele olhou nos olhos dela. "E se eu machucar alguém? E se eu virar ele? Você já teve chances de fazer mal, João, quando estava sozinho, invisível. E o que você fez? Me salvou, me cuidou, me protegeu." Ele respirou fundo. As palavras de Isadora não apagavam a dor, mas lhe davam direção. "Eu tô cansado de fugir." Ela sorriu discreta. "Então para e fica." Patrícia chegou pouco depois. Os viu sentados e por um momento não quis interromper. Sabia que aquela conversa valia mais do que qualquer relatório psicólogo ou decisão judicial. Quando se aproximou, João levantou. "Eu quero ir com vocês." "Tem certeza? Eu nunca tive tanta. Você entende o que vai enfrentar? A imprensa, a justiça, as perguntas?" "Entendo, mas agora quero ser o dono da minha história." No carro, a caminho de casa, João pediu um caderno. Escreveu durante o trajeto todo, as mãos firmes, os olhos focados. Patrícia leu o bilhete no final da noite. "Sou João, e não quero ser neto do medo. Quero ser filho da coragem e irmão da esperança. Escolhi parar de correr. Agora eu vou ficar e lutar." Ela segurou o papel por longos minutos. "Ele está pronto", murmurou. Isadora do sofá respondeu. "Ele sempre esteve. Só não sabia ainda." Mais tarde, no espelho do quarto, João encarava o próprio reflexo. Não era o mesmo de antes. Havia dor, mas também havia decisão. Ele tocou o próprio rosto, respirou fundo e disse baixinho só para si: "Eu não sou ele. Nunca fui." O salão do fórum estava lotado antes mesmo do horário marcado. Os bancos de madeira já estavam tomados por rostos atentos, câmeras ligadas, blocos de notas prontos. A audiência pública sobre a possível adoção de João S. E o menino de rua que salvou a filha do empresário Alexandre Bernardes tornara-se o evento mais acompanhado da cidade e talvez do país. Na porta, fotógrafos disputavam espaço com repórteres, e em cada canto havia cochichos, microfones posicionados e celulares prontos para registrar cada lágrima, cada vírgula, cada tropeço. As cortinas pesadas do salão não impediram o calor do momento. O juiz adentrou e todos se levantaram. O som do martelo batendo ecoou como um alarme emocional. Esta audiência não tem o objetivo de julgar um crime, mas avaliar o pedido de adoção formal, feito em favor do menor João S., por meio da tutora provisória Patrícia Rocha, com o envolvimento direto da família Bernardes. A sessão será pública, como solicitado pelos representantes legais. João sentava-se entre Patrícia e Isadora. Estava vestido com a roupa que mais gostava, uma camisa social branca um pouco grande demais e calça jeans escura. Ele apertava os dedos entre si, mas seus olhos estavam firmes. Sabia o que estava em jogo. O primeiro nome chamado foi o de Isadora Bernardes. Ela caminhou até o púlpito com passos decididos. Vestia-se de forma simples, sem adornos. Não queria parecer distante. Queria que olhassem para ela e vissem uma jovem que tinha algo a dizer.
Meu nome é Isadora. Há alguns meses fui enterrada viva, literalmente. E fui tirada da morte pelas mãos de um menino que, até então, era invisível para todos. Menos para mim. A voz de Isadora soava firme, mas carregada de emoção. Os olhos de João marejaram. Ele não me salvou apenas fisicamente. Ele me ensinou a ver o mundo com olhos que nunca me ensinaram a usar, a ver o que é cuidado genuíno, mesmo quando você não tem nada. João dividiu comigo o pouco que tinha, água, pão e abrigo, e agora querem negar a ele o direito de pertencer, de ter um sobrenome, uma família, um lar. Ela respirou fundo, o queixo erguido. Eu estou aqui para dizer, se for para ele ser meu irmão, eu aceito, de alma, de coração, e se for preciso de sangue, eu dou o meu. Um burburinho percorreu a sala. Jornalistas anotavam furiosamente. Alguns olhos se encheram de lágrimas. Patrícia abaixou os olhos por um momento, escondendo a emoção. O juiz fez um gesto. Patrícia foi chamada a depor. Ela caminhou até o centro. Não carregava papéis nem notas. Apenas sua presença sólida. Meu nome é Patrícia Rocha. Sou agente da Polícia Civil há mais de 15 anos. Já vi coisas que fazem muitos desistirem da profissão. Mas nunca vi alguém como João. Ela olhou para ele sem medo de demonstrar ternura. A primeira vez que o vi, ele estava com as mãos feridas de tanto cavar. Tinha os joelhos machucados, o rosto sujo de poeira, mas os olhos vivos. Ele havia resgatado uma menina que jamais tinha visto antes. E fez isso sozinho, com um canivete velho e uma coragem que não se aprende em escola nenhuma. A voz de Patrícia oscilou por um momento, mas logo retomou o controle. Desde então, tenho sido testemunha da força desse menino, da inteligência, da empatia, da vontade de aprender. Mas também sou testemunha da forma como ele tem sido julgado. Pelo passado que não escolheu, pelo sangue que corre em suas veias, pela origem que carrega nos ombros. Ela então se virou ao juiz. Senhor, esta adoção não é uma caridade, é uma reparação. João merece ter o que lhe foi negado desde o nascimento, o direito de ser amado, de ter um lar. O silêncio se espalhou como um lençol tenso. O juiz assentiu. Logo depois, o juiz autorizou que algumas testemunhas da escola de João falassem. 4 alunos e uma professora foram convocados. Uma menina com tranças apertadas e uniforme largo se aproximou do microfone. O João me ajudou no recreio quando eu caí e ralei o braço. Ele rasgou a camisa dele para fazer um curativo. Nem me conhecia direito. Outro menino, mais baixo, continuou. Quando uns caras começaram a rir dele, ele não revidou. Só disse que não queria brigar e depois me ajudou com matemática. A professora, por fim, com a voz embargada. João nunca chegou atrasado, nunca se recusou a participar. Ele sempre escuta mais do que fala e mesmo quando é provocado, respira fundo. Ele é o aluno mais atento que já tive e o mais valente também. A sala começou a se mover em solidariedade. Então o juiz anunciou que ouviria Norberto Aranha. O ambiente pareceu mudar. O ar ficou mais denso, como se todos prendessem a respiração. Norberto levantou-se com expressão serena, ensaiada. Trajava terno escuro e um discreto broche dourado na lapela. Caminhou até o microfone com passos calculados. Descobri recentemente que tenho um neto, algo que jamais imaginei. Minha filha, Helena, foi internada anos atrás por problemas emocionais. Nunca me falou de gravidez alguma. E agora, ao ver que esse garoto pode ser parte do meu sangue, me vejo envolvido em uma história que não compreendo. Sua voz era calma, mas faltava nela o nervo da verdade. Minha preocupação não é com heranças ou escândalos, é com o bem-estar da criança. Tudo deve ser investigado, deve haver tempo e prudência. Não podemos, por impulso, legalizar laços sem entender completamente o impacto disso. No fundo da sala, alguém murmurou. Hipócrita. Norberto continuou. Se eu sou o vilão da história, que me julguem, mas não construam castelos de esperança sobre fundações frágeis.
O garoto precisa de estrutura, não de comoção. Ele recuou. O silêncio era espesso. O juiz agradeceu e retomou a palavra. Após ouvir todos os depoimentos, este tribunal reconhece a complexidade do caso. Os laços emocionais apresentados são profundos, mas devido às alegações ligadas à origem do menor e à possível paternidade ocultada, esta corte determina o adiamento da decisão final. Houve protestos baixos, murmúrios. A guarda provisória continuará com Patrícia Rocha. As investigações complementares prosseguirão nos próximos dias. A decisão final será anunciada em até 15 dias. O martelo bateu. Lá fora, os repórteres já esperavam. Um apresentador segurava um microfone apontado direto para a câmera. Estamos ao vivo, direto do Fórum da Capital, onde a audiência pública pela adoção de João S. acaba de ser encerrada. O juiz preferiu adiar a decisão final. Mas os depoimentos emocionaram o país. Já são mais de 4 milhões de menções na internet com as hashtags Justiça por João, Adoção sem preconceito e Família é escolha. João saiu com Patrícia e Isadora ao lado. Os flashes piscavam como relâmpagos em sua direção. Ele olhou para Isadora e com voz baixa disse: "Mesmo sem decisão, eu sinto que já estou ganhando." Ela apertou sua mão e sorriu. Eles ainda não tinham vencido, mas tinham se erguido, e o país inteiro tinha visto. O céu ainda estava nublado quando um jatinho particular taxiu na pista do Aeroclube da capital. Norberto Aranha, terno escuro, olhar frio, entrou na aeronave. Era sua chance de desaparecer, mas algo o fez parar. Segurou a lanterna que tinha no bolso. Retirou de um envelope grosso um dossiê grosso, páginas plastificadas com fotos borradas, manchetes manipuladas, narrativas que acusavam Patrícia de favorecer Isadora por interesse, insinuavam que Alexandre manipulava a adoção para limpar a imagem da família, e ainda traziam depoimentos forjados de supostos funcionários do lixão, acusando João de ser criminoso e manipulador emocional. Um sorriso torceu seu rosto. Era veneno, mas sabia que precisava lançar agora. Este seria seu último golpe. Enquanto isso, Alexandre acordou atordoado. O celular gritava notificações. WhatsApp, Instagram, e-mail. A primeira mensagem que leu foi do assessor. Está vazando um dossiê. Investigações falsas sobre Patrícia e família. Pode ser golpe. Ele passou a ler tamanhos absurdos. Acusações de favorecimento, corrupção, chantagens. Um editor de portal chegou a divulgar: vídeo não verificado mostra Patrícia recebendo presente caro da família Bernardes. A hashtag golpe do juiz começou a circular nas redes. Alexandre engoliu seco. Em meio a isso, João foi à escola. O ambiente que até então tentara ser acolhedor transformou-se em campo minado. No pátio, um grupo de garotos cercou-no. Um deles segurava o celular, mostrando uma imagem da reportagem. "Olha aí, filho de corrupto", gargalhou um. "Sua professora está indo para a cadeia por tráfico de influência", disse outro. Isadora tentou intervir, encostou o ombro em João. "Eles enchem a boca com mentiras." Mas os garotos continuaram. "Vocês querem adoção impressionante? Vocês vão ver o que é pegar pária." João começou a chorar. Era fome de justiça se transmutando em humilhação pública. Ele se afastou envergonhado, arrastando o uniforme sujo e as pernas fraquinhas. Isadora correu atrás. "Não escute, eu tô com você." João ergueu a cabeça. "Eles acreditam nisso. Tanto faz se é mentira." Na mansão Bernardes, Alexandre viu a fragilidade de Isadora. O medo escondido nos olhos dela, quando nada fazia efeito contra o escárnio público. Ele percebeu que a pureza, coragem e lealdade do menino, o que faltava no legado pesado da família, eram exatamente o que precisavam. Ele entrou na sala de reuniões que virou palco para a transmissão ao vivo e postou uma mensagem pessoal. João não é apenas um herói, é a esperança de um mundo onde coragem e humanidade
valem mais que sobrenome. Estou com ele, com Patrícia e com minha filha. Pedira ao assessor que redigisse uma nota de repúdio ao dossiê. Essas acusações falsas são fruto de falsários desesperados, repasses de valores, acusações de corrupção, tráfico de influência, tudo sem provas, apenas ataques com clara intenção de impedir o crescimento emocional de uma criança. No mesmo momento, reclamou acesso aos arquivos digitais e forenses, alegando que Norberto aparecia como IP único que enviou o dossiê aos portais. Na portaria da escola, com ato simbólico, Alexandre apareceu no final da tarde. Comprou suco e lanche na cantina, sentou-se ao lado de João. Os outros alunos se afastaram como se sentissem que seu silêncio era mais alto do que palavras presunçosas. Ele colocou o braço em volta de João. Eles vão se calar. Se eu preciso falar com cada um, eu falo. João olhou sem saber se podia acreditar. Pai, Alexandre assentiu. Sou seu pai também. Você é o que somos agora. Naquela noite, no jardim da mansão, Alexandre se sentou ao lado de Patrícia e Isadora. De um lado, âncora da verdade. Do outro, promessa de futuro. Fiz minha parte, ele disse baixinho para Patrícia, que inclinou a cabeça quase num aceno. Eu sei. Isadora se aproximou. Ele me disse que ia lutar. Alexandre suspirou. E eu vou lutar com vocês. Patrícia observava os dois, e por dentro sentia o alívio crescer. Do outro lado do país, o jatinho particular se afastava na pista. Norberto estava indo embora, mas o contra-ataque dele já havia falhado, porque a imagem que sobrava, exposta sob o céu melancólico, não era a de um monstro, era a de um menino que escolheu amar. O silêncio da sala de Patrícia era cortado apenas pelo som do ventilador antigo no canto, girando vagarosamente como se acompanhasse o peso do momento. Sobre a mesa, um pendrive pequeno, quase insignificante à vista, repousava ao lado de duas pastas repletas de documentos. Grampeados, carimbados, organizados como armas numa batalha que não era apenas jurídica, mas também moral. Patrícia segurava nas mãos o gravador, um modelo velho e gasto pelo tempo. O botão play rangia, mas funcionava. Quando o apertou, a voz de Norberto invadiu a sala. Aquele garoto nunca deveria ter sobrevivido, nem a menina. Foi tudo uma falha. Uma maldita falha. Pausou. Rewind. Repetiu. Aquele garoto nunca deveria ter sobrevivido. As palavras reverberavam como um soco abafado. Ela fechou os olhos por um segundo. Havia colhido aquela gravação com risco, paciência e uma dose incalculável de persistência. Um ex-contador da empresa que fugira para o interior com medo de represálias, cedeu o áudio. O homem, nervoso, tremia ao entregá-la, como se libertasse um segredo há muito enterrado. As pastas continham extratos bancários, autorizações internas, esquemas de envio de recursos para offshores, todos com assinatura digital de Norberto. E entre os papéis estava o dossiê final, a ordem para transferir resíduos tóxicos para o povoado onde João nascera. O mesmo povoado onde a mãe dele adoecera e desaparecera. Patrícia sabia, era mais que corrupção. Era destruição deliberada. Ela pegou o celular e ligou para Alexandre. Alexandre Bernardes atendia em seu escritório, o paletó no encosto da cadeira, a gravata frouxa. O rosto mostrava cansaço, mas os olhos se acenderam ao ouvir Patrícia. Ela foi breve. Tenho tudo. Gravações, documentos, nomes. João não é neto de um escândalo. Ele é vítima dele. Minutos depois, Alexandre estava diante dela, num silêncio espesso. Ela entregou-lhe o pendrive, o relatório detalhado e uma cópia da gravação. Ele ouviu a primeira parte do áudio. A expressão dele endureceu, os olhos marejaram, mas não piscavam. Ele tentou matar minha filha e ainda usa meu sobrenome como escudo. Patrícia respondeu. E João carrega esse sangue como se fosse um fardo, quando na verdade é uma cicatriz que não pertence a ele.
Alexandre fechou os olhos, respirou fundo. Está na hora de eu falar com Norberto, cara a cara. A mansão onde Norberto se escondia era discreta. Um imóvel alugado por meio de um laranja, à beira de uma área nobre, com vigilância mínima. Patrícia já havia colocado a localização sob observação. Mas Alexandre insistiu em ir pessoalmente, antes da operação. Ele entrou na casa sem anunciar-se. Norberto o esperava na sala de estar, lendo o jornal como se ainda estivesse no comando de algo. Veio se despedir? Perguntou o irônico. Alexandre jogou a gravação sobre a mesa. O pendrive escorregou e parou a poucos centímetros das mãos do velho diretor. Isso é o fim. Norberto riu baixo. O fim para quem? Para você. Por quê? Porque um moleque sujo resolveu cavar um túmulo errado? Porque uma policialzinha resolveu bancar a heroína? Alexandre avançou um passo. Estava calmo, mas com os punhos cerrados. Você é um monstro, e o pior tipo de monstro, aquele que justifica suas atrocidades como estratégia. Você está com pena do garoto? Do seu suposto neto? João é mais homem com 9 anos do que você foi a vida inteira. Ele salvou minha filha, e agora eu vou salvá-lo de carregar seu nome. Norberto se ergueu devagar. Você não pode provar nada. Alexandre riu, um riso amargo, quase triste. Temos gravações, temos documentos, tem até movimentação financeira provando o sequestro e o envenenamento do sertão. Norberto empalideceu por um segundo. Era o primeiro sinal de medo em semanas. Você devia cuidar da sua empresa. Vai ruir sem mim. Ela já começou a renascer quando você saiu. Alexandre virou as costas e saiu, deixando a porta aberta. No dia seguinte, ao amanhecer, Patrícia reuniu sua equipe na base da delegacia. Mostrou os materiais, compartilhou as ordens judiciais, reforçou que Norberto era um homem perigoso, embora agora estivesse encurralado. Vamos fazer isso do jeito certo, com dignidade e rápido. Eles se dirigiram à mansão. Viaturas discretas, coletes, armamento mínimo. Não havia resistência prevista, mas Patrícia sabia que um animal acuado pode morder. No portão, ela tocou a campainha. Polícia Civil, ordem judicial, abrir imediatamente. Norberto apareceu, irônico. Demoraram. Ela estendeu a ordem de prisão. Ele leu sem demonstrar reação. Mas quando tentou recuar, um agente já o segurava pelos ombros. Norberto Aranha, o senhor está preso pelos crimes de sequestro, tentativa de homicídio, fraude fiscal, destruição ambiental e ocultação de provas. Tem o direito de permanecer calado. Ele murmurou. Isso é só teatro. Patrícia respondeu, olhos nos olhos. Não, isso é justiça. Na sede da delegacia, o corredor parecia mais iluminado do que de costume. Patrícia passou com o relatório nas mãos. Alexandre aguardava do lado de fora. Eles se olharam, cúmplices, finalmente do mesmo lado da história. E agora? Perguntou ele. Agora começa a parte mais difícil, reconstruir. Alexandre olhou para o celular. João havia mandado uma mensagem. A senhora acha que vai acabar hoje? Patrícia respondeu. Vai começar hoje. O terminal do aeroporto estava imenso, uma catedral de paredes brilhantes e vozes cruzadas. Malas sobre rodinhas cortavam o espaço, anunciadas pelo cascalhar característico do rodízio no chão. Lutador incansável, Norberto Aranha atravessava o flutuante mar de corpos com o semblante distante, quase robótico. O terno cinza claro parecia ser parte de sua armadura. Mãos trêmulas seguravam a alça da pasta de couro, um objeto que carregava não só planilhas, mas ambição e escárnios. Agora, sob seus passos, o futuro se desenhava de outra forma. Às 11h26, o celular vibrou. Mensagens. Fugindo de novo? Do advogado. Sobrancelha arqueada, sorriso desconfiado. Eles chegaram. A frase se dissolveu na garganta. Tropas da Polícia Federal surgiram de ângulos estratégicos, fechando a passagem, comunicando ao mesmo tempo autoridade e gentileza repentina.
Senhor Norberto Aranha, favor nos acompanhar. Ele não resistiu. Foi algemado com a serenidade de quem entende que, em meio ao poder, há falhas humanas, ocultação, crimes ambientais, destruição de vidas. Dentro da viatura, fitava o vidro escuro. Fora dele, câmeras piscavam freneticamente. Microfones surgiam como jatos de luz. A imagem transmitida em rede nacional mostrava o homem que achava-se intocável, sendo conduzido como qualquer fugitivo. O contraste era bruto e silencioso, melodrama não previsto em nenhum roteiro. Enquanto isso, em casa, a atmosfera era outra, pesada, curiosa, ansiosa. Na sala, João assistia ao mesmo noticiário que confirmava a prisão. O rosto de Norberto ocupava o quadro da televisão. A manchete dizia: Norberto Aranha é preso tentando fugir do país. O som ecoou por cada canto. Era um marco. O peso em seu peito começou a se desfazer. Respirou fundo. As lágrimas que ele esforçava para conter escaparam, silenciosas, mas reveladoras. Era alívio, não vingança. Pouco depois, Isadora entrou. Ouviu o silêncio transformado em choro de libertação. Sentou ao seu lado, abraçando-o. Ele soluçou baixinho. Vai ficar tudo bem, prometeu ela. Logo depois, Alexandre chegou. Punhos tensionados. Enfrentava todas as câmeras, o público, o mundo que passava a ver e julgar. Ao ver o filho, o menino que se tornou forte demais em tão pouco tempo, sua expressão cedeu. O olhar mudou, entre emoção e orgulho. Ele se ajoelhou, tocou o ombro do garoto. Filho, disse baixinho. A sílaba soou como um portal. Disse muito mais que o esperado. João ergueu os olhos, pidão de pertencimento. Filho, murmurou incrédulo. Alexandre assentiu. Você é, confirmou, firme. Abraçaram-se. Ele sentiu esse abraço como se todas as peças da vida finalmente encontrassem seu lugar. A repercussão foi imediata. As redes fervilharam. Surgiram hashtags como Justiça Feita, João é Família, Coragem Invisível. Comentários emocionavam e dividiam até o mais impenetrável coração. Mas no entorno da casa, silêncio comovente. Era o fim de um ciclo de medo, angústia, silenciamento e o começo de casa de verdade. A noite chegou leve. João, Isadora e Alexandre saíram ao gramado iluminado só pelo luar. Diagramaram o momento como quem marca o traçado de um novo mapa. O orvalho firme sob os pés, o ar frio suave enchendo os pulmões. Havia lágrimas, agora sorridentes, sorrisos contidos, o gesto natural de quem finalmente pode respirar sem segredos. Alexandre segurou a mão dos dois. Agora somos nós, disse. O futuro, ainda obscuro, se iluminou por dentro. O palco de um garoto do sertão tornou-se luz e exemplo. Justiça havia sido feita, e a verdade, enfim, reinava. João acordou com o sol atravessando as cortinas. Havia uma leveza diferente no ar. Em seu guarda-roupa, uma pilha ordenada esperava por ele, uniforme impecável da escola. Calça azul, camisa social branca, sapato limpo. Cada peça simbolizava mais do que vestimenta. Era uma armadura de respeito. Eduardo, o motorista, o aguardava na porta. Ao passar por ele, João recebeu um sorriso encorajador. Eduardo colocou a mão no ombro. Vai bem hoje. João respirou fundo. Vou. Entrou no carro, o coração batendo forte. Já não era escapista. Estava assumindo seu lugar. Ao chegar na escola, o portão se abriu. Havia repórteres do lado de fora, mas os seguranças avisaram que não seriam autorizados a entrar. Ruiu a barreira entre o público e ele. Agora era aluno. Isadora estava ao lado, segurando a mochila dele. Ao entrar no pátio lotado, os olhares se voltaram. Novo garoto do alto padrão querendo estudar. Alguns cochichos, outros sorrisos tímidos. O apelido soou. Olha lá, é o neto do ex-diretor. Cadê ele? Aí, João. Ele chegou ao corredor da sala, sentou-se e ouviu quando alguém chamou. Ei, qual é seu nome completo?
A voz saiu firme. João Bernardes. Um silêncio passou. Ele repetiu: sou João Bernardes. Aqueles 3 sobrenomes pesavam. Ele transformou em força. Alguns cochichos cessaram. Um colega Pedro inclinou a cabeça e sorriu. Interessante, mano. Bem-vindo. A professora chegou. A aula começou. Ficou um pouco nervoso. As perguntas vieram rápidas, mas a postura ajudava. Ele encaixou-se, prestou atenção, levantou a mão para responder. No intervalo, alguns garotos se aproximaram. Então, você é mesmo da família Bernardes? Sim, ele respondeu, erguendo o queixo. Legal, vi seu discurso no fórum. Um deles sorriu. Show de bola. João sorriu de volta. Sentiu-se aceito. Na tarde seguinte, Alexandre levou João ao cartório da cidade. Atrás deles, Patrícia e Isadora em silêncio de apoio. O cartório tinha aquela quietude solene. Passaram na recepção. O oficial os esperou na sala de atos. Alexandre entregou os documentos: petição de registro, termo de adoção, RG de João e CPF. O cartorário revisou, checou, olhou para João. O menino ergueu o olhar. Sobrenome a ser adotado? João respirou fundo. Bernardes. O cartorário anotou. O martelo bateu. Simbólico, mas real. O sobrenome estava fixado. Um nome dado com força, não imposto com medo. Alexandre sorriu de alívio e orgulho. João, agora João Bernardes, exalava pertença. Na volta para casa, sentaram em silêncio no carro. Ao atravessar o parque, João viu outras crianças jogando. Não era só aluno, era filho. Era alguém com história. Ele fechou os olhos por alguns segundos e os reabriu. Obrigado por acreditarem em mim, disse a Isadora. Você quem acreditou? Respondi ela sorrindo. Eu, Patrícia, Alexandre disseram. Sim, nós acreditamos. Formou-se um pacto silencioso. João havia vencido realmente. O dia começou suave, com a luz do amanhecer filtrando pelas frestas das cortinas do quarto de João. Havia paz no ar, um silêncio reconfortante, diferente de qualquer outro. Não era o silêncio abandonado do lixão, nem a tensão contida da mansão disputada. Era silêncio de casa, de lar. No café da manhã, Alexandre preparou ovos com queijo e deu a primeira fatia de pão a João. Havia orgulho no gesto. A mensagem implícita de você é parte de tudo isso. Isadora trouxe suco natural e deixou-o na mesa com um sorriso de cumplicidade. Patrícia entrou com uma expressão de ternura calorosa. Naquele ambiente, todos pareciam respirar leve. Que tal um dia diferente hoje? Sugeriu Alexandre. Vamos ao parque, tomar um lanche, relaxar um pouco. João ergueu os olhos, surpreso. Não era uma surpresa convencional. Era a oferta de normalidade, de liberdade. Sorriu com as palavras. Seria... bom. Mais tarde, no carro, a cidade passou lentamente pela janela. Havia árvores verdes, calçadas limpas, ciclistas em volta, passarinhos voando por entre os fios elétricos. Era outra realidade, mas ele enxergava beleza, até nos detalhes que antes nem notava. No parque, compraram pipoca e água de coco. João sacudiu a pipoca com cuidado, dividindo metade com Isadora. A crocância era doce, o aroma era leve. Sentiram juntos o sol tocando a pele, quase calor que acalmava o que antes queimava por dentro. Ele observou as outras crianças, algumas jogando bola, outras soltando pipa. Há pouco tempo teria se sentido deslocado, mas agora dobrava-se em vontade de brincar, de pertencer, de sorrir de verdade. Um grupo pequeno o chamou. Oi, você é o novo da escola, né? Ele assentiu. Posso jogar com vocês? Os garotos trocaram olhares. Um deles, o mesmo que o saudará há dias, assentiu. Claro, vamos sim. João se levantou, ajustou a mochila no chão e foi jogar. Aos primeiros toques, vacilou. Mas logo soltou, correu com liberdade, riu da própria atrapalhada. A bola raspou a goleada do dia. Eles aplaudiram, comemoraram. Ele se sentiu leve. Não um herói,
nem filho de família famosa. Apenas um garoto que jogava bola. Ao fim, se sentou no gramado, suado e feliz. Olhou para os colegas. Foi divertido. Obrigado. As caras responderam com sorrisos sinceros. Havia inclusão, semente que agora germinava. No caminho de volta, o carro estava mais silencioso. Cada um absorvia as pequenas vitórias do dia. Alexandre sentia a respiração de seu filho adotivo. Era tão forte quanto a de seus outros filhos biológicos. Não havia distância entre eles, apenas histórias diferentes que agora convergiam. Em casa, à tarde, Patrícia conversava com João sobre o futuro. Já pensou no que você quer estudar? O que quer ser quando crescer? Ele pensou, calmamente. Quero ser escritor, quero contar histórias, quero que as pessoas entendam que a gente pode escolher quem ser, que coragem não é ausência de medo, mas ir embora mesmo com medo. Ela sorriu, orgulhosa. Isso é lindo e verdadeiro. Isadora entrou com os recados da escola. Contou das brincadeiras, do lanche compartilhado, das perguntas curiosas dos colegas. O sobrenome dele já era aceito. Havia sorrisos e, aos poucos, lanchinhos divididos. Dias depois, Alexandre precisou sair para uma reunião. Deixou o almoço pronto, bilhetes carinhosos na geladeira e contou para João que precisava conversar com uma pessoa lá fora. Voltaria no final da tarde. João se sentiu responsável pela casa, pela escola, pelo próprio crescimento. Pegou o caderno e rascunhou o que viveu. Hoje brinquei de bola com colegas da escola. Senti que sou parte. Hoje pensei que nossos medos podem virar coragem. Hoje sei que meu nome tem poder, de pertencer. Ao rasgar a última linha, senti um orgulho calmo, firme. Na noite, já reunidos à mesa, Alexandre perguntou: João, posso ler o que você escreveu? Ele entregou o caderno. Alexandre leu em silêncio, as sobrancelhas subindo em reconhecimento. Por fim, sorriu. Muito bem escrito, meu filho. Você fala com o coração, e o mundo precisa de corações assim. João corou feliz. Obras não se medem só em palavras, mas em presença. E presença ele começava a construir. O menino que um dia viveu invisível entre o lixo, agora vive cheio de visibilidade, mas por escolha, por coragem. O sobrenome carrega fortalecimento. O sol despontou no horizonte quando o carro saiu da estrada de asfalto e entrou na poeira fina do sertão. A paisagem abraçava João. A caatinga rala, o céu aberto, o vento seco que arrancava folhas e lembranças. A caminho de Passagem Velha, o local onde nascera, o menino que agora se chamava João Bernardes sentia o peito apertado, como se aquela paisagem fosse parte de uma ferida antiga, mas também a promessa de cura. Atrás dele, no banco traseiro, vieram Alexandre, Isadora e Patrícia. Cada um calado, respeitando o silêncio que envolve quem volta para encontrar suas raízes. O veículo balançava levemente a cada depressão, eco dos caminhos que João percorreu tanto por dentro quanto por fora. Quando o motor foi desligado, só restou o som do vento e o chamado distante de um pássaro solitário. O chão avermelhado parecia pulsar, como se lembrasse de uma história enterrada sob a terra. Eles caminharam até o ponto exato do barraco improvisado. Agora, só um esqueleto de madeira quase desfeito pelo tempo. O pano rasgado, o canto onde ele e Isadora dividiram água, aquele chão onde ouviram os primeiros gritos. Tudo ali, em silêncio e pó. João tocou o chão com as mãos nuas. Sentiu a aspereza da terra. As memórias vieram. O medo, a sede, o primeiro vislumbre de esperança quando encontrou água em uma garrafa rachada. Respirou fundo. É aqui, disse ele sem olhar para trás. Foi aqui que começou tudo. Pegou de dentro da mochila um saquinho plástico com objetos antigos. O canivete enferrujado, o gravador de brinquedo, um caderno rasgado com rabiscos de infância. Colocou tudo ao lado de uma raiz exposta, como quem prepara um ritual de despedida. Hoje ninguém mais precisa disso.
murmurou voz embargada. Enterrou cada objeto com cuidado quase reverente. Com as mãos, tampou parte da terra. Fechou os olhos por um instante, imaginando que aquela terra absorvia o que já não servia mais. Isadora estendeu a mão. Pode plantar. Ela trouxe uma muda resistente de juazeiro, símbolo de resistência no sertão. Em silêncio, João fez um buraco, depositou a muda, cobriu com terra e apertou com firmeza. A muda balançou timidamente, como se tivesse acabado de nascer, mas algo ali era maior que a planta. Era o recomeço dele. Patrícia registrava num pequeno caderno de notas. Ela sabia que aquela cena seria lembrada para sempre. O menino enterrando seu passado para renascer com raízes novas. Alexandre se aproximou, colocou a mão no ombro de João. Olhou o céu aberto. Fechou um ciclo. João respirou fundo. Abriu outro. Um vento passou, balançando os capins ralos. O juazeiro se manteve firme. No caminho de volta, o carro carregava menos carga emocional. No espaço entre as cadeiras, um sentimento silencioso. Aquele pedaço de sertão agora era parte de uma história diferente, de superação, de escolha, de futuro. Os quatro voltaram lado a lado, sem precisar falar. A viagem talvez fosse o ponto mais alto antes do que ainda estava por vir. Mas já era por si só um testemunho vivo de que a coragem pode transformar as raízes mais áridas em terreno fértil para florescer. Os quarteirões da cidade pareciam mais leves naquele dia, como se um sopro de esperança tivesse se espalhado pelo ar. As fachadas antigas brilhavam sob a luz da manhã, e a praça central estava tomada por cartazes coloridos anunciando um evento. História de superação João Bernardes. Isadora e João caminhavam lado a lado até o palco montado na praça. Ele usava uma camiseta branca com a silhueta da árvore que plantara no sertão. A frase estampada dizia: "Do sertão à cidade, eu sou a minha escolha." No fundo, a imagem do broto avança nas telas, a muda erguendo-se da terra. Aquilo era o símbolo. O extremo da dureza se encontra com o broto da coragem. O público começou a se reunir. Pessoas que acompanharam a história desde o início, ativistas, crianças da escola, jornalistas curiosos, familiares. Tinham um ar de expectativa e reverência. Subiram ao palco. Isadora lembrou a ele com um sorriso. "Hoje é seu momento, irmão." João olhou para o público, viu rostos conhecidos, olhares esperançosos, lágrimas contidas. Fechou os olhos por um segundo, respirou fundo. Quando abriu a boca, sua voz saiu firme. "Oi, eu sou o João Bernardes. Nasci num lugar que quase me destruiu. Vivi sem lar, sem nome, sem voz. Sobrevivi ao que nem deveria ter começado, mas não apenas sobrevivi. Decidi viver." O público escutava em silêncio. Eu vi a dor. Eu senti o medo. E eu medi-lo com minhas mãos, com meus steps. Mas hoje não estou aqui para falar só de dor. Estou aqui porque o improvável floresceu. Nós nos permitimos florescer a partir do que parecia impossível. Ele pausou, o peito se expandiu. Ao fundo, as árvores de praça dançavam ao vento. Não quero apagar o meu passado. Ele me deu histórias, me deu força, mas não quero que ele me defina. Então escolhi contar, não uma vítima, mas um mensageiro de mudança. Estou aqui para dizer, você também pode escolher quem quer ser, mesmo quando tudo diz que você não pode. O silêncio se transformou em aplauso, contido no começo, depois crescente, inevitável. Hoje, nossa árvore, daquela muda que plantei, no sertão germinou e cresceu, assim como nós. Cada broto que nasce é um convite à esperança, um convite à coragem, um convite à pertença. Ele respirou, olhou para Isadora, para Patrícia, para Alexandre, e após um momento, e o sobrenome que carrego agora, Bernardes, é um símbolo de escolha, porque família não é sangue, é lealdade, é coragem, é estar junto quando ninguém mais está.
As pessoas choravam, sorriam, crianças se abraçavam. Estava ali o poder de uma história sincera. Encerrando, ele ergueu os braços. Este é o fim de um ciclo, mas é só o começo de muitas histórias improváveis. Obrigado por acreditarem na possibilidade de florescer o impossível. O público irrompeu em aplausos, gritos de "Eu acredito" e "Você é a voz". Quase viral, espontâneo e verdadeiro. Mais tarde, à tarde, as redes sociais vibravam. Vídeos com hashtag "Onde floresce o improvável" acumulavam views, compartilhamentos, comentários emocionados. Na praça, enquanto desmontavam o palco, Isadora abraçou João. Ele sentiu que não era mais o menino de antes. Era alguém que plantava futuro com suas palavras. E enquanto o sol se punha no horizonte, o símbolo era claro. Onde o improvável floresce, nasce uma nova história. E essa história era dele, e de todos que ousam recomeçar. E aí, o que você achou dessa história incrível? Conta pra gente nos comentários. A gente adora saber a sua opinião. Deixa o seu curtir para apoiar o nosso trabalho e não se esquece de se inscrever para não perder as próximas histórias. Te vejo na próxima.